Ora, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa aqui em direto no Facebook da Event Point. E eu começo por apresentar os convidados de hoje. E temos, enfim, na ordem que aparece aqui, pelo menos no meu ecrã, temos o Miguel Carneiro, que é fundador da Shake It. Temos depois o Nuno Celeiro, que é o responsável da Acerbiz e que é o nosso parceiro de sempre nestas conversas em direto aqui no Facebook da Event Point e que, portanto, desta vez dá o salto e passa para este lado. E temos também o Urbano Machado, que é um dos proprietários da Event Key e, portanto, é com eles os três que hoje vamos conversar um bocadinho sobre tecnologia e, sobretudo, a perspectiva do software e de como é que o software pode também dar respostas nos tempos enfim, conturbados que vamos vivendo. E eu começava justamente por aí e pedia-vos que me dissessem o que é que estão a fazer agora, em termos daquilo que é o vosso trabalho, os vossos serviços, que não faziam há 4 ou 5 meses. Miguel, para começar. Ora bem, portanto, há 4 ou 5 meses, quando tudo isto começou, nós tínhamos isto é a história mais comum destas conversas da Event Point, tínhamos tido janeiro, fevereiro, meses incríveis, e março ia ser provavelmente um dos meses com mais apps de evento, que é um bocadinho o nosso core, 21 apps de eventos, que não foram algumas canceladas, foram todas canceladas ou adiadas, e pronto, e tivemos um bocadinho que nos adaptar. 4 meses depois, pusemos um bocadinho de mãos à obra. Aquilo que fizemos foi adaptar as nossas ferramentas, que já eram ferramentas de interação digital de um evento, para transformar aquilo que fazemos numa plataforma de evento virtual, onde as pessoas veem as sessões e depois, portanto, agora estamos praticamente concentrados nesta plataforma e as apps de evento, quando voltarem, esperemos que em breve, juntar-se-ão ao processo e provavelmente até trabalharão em conjunto. Muito bem. Nuno? Olha, há 5 meses não fazíamos um webinar. Não tínhamos, eu como decisor da empresa nem sequer aparecia em vídeos, nem sequer aparecia online, estávamos focados na parte da acreditação, na gestão das inscrições, naquilo que era o nosso negócio core. Da mesma maneira como o Miguel diz e toda a gente diz, o início do ano estava a ser prometedor. Surge o dia 1 de março, que é um domingo, um dia anterior para os primeiros 2 casos, e nessa semana de 2 a 6 de março não houve nenhuma agência, empresa relacionada com eventos que não recebesse contactos 10 em 10 minutos, primeiro a adiar e depois a cancelar. Passado um mês e pouco, começámos a investigar sobre soluções e passado um mês e pouco, abril, finais de abril, maio, antes disso com o Event Point também, não é? Ainda em março, mas decidimos que provavelmente a coisa não acalmaria em junho, julho, agosto, vamos ver setembro, e portanto estudámos a fundo o que é que se podia fazer para ajudar os clientes a digitalmente passar a sua mensagem e organizarem eventos. Urbano. Tal como o Miguel disse, vamos acabar todos por dizer um bocadinho o mesmo, que isto foi mesmo transversal a todas as áreas. Nós também, o nosso core também era o antes do evento, toda a plataforma de inscrições, emissão de resumos, esse processo era a nossa estilização. E no evento propriamente dito, a nossa participação existia, mas era relativamente reduzida. Com isto, também fomos levados a procurar novas soluções para ajudar. Sendo que fomos tentando perceber, e isto foi um processo muito difícil, perceber o que é que vai acontecer, e começámos então nos webinars a arranjar soluções para isso, entramos nessa zona, mas depois começámos a perceber que o processo ia ser mais longo ainda e que o evento virtual vinha a palco e que tínhamos também ir por esse caminho. Portanto, a nossa solução também começou por construir soluções dentro da plataforma que já existia para albergar essa zona. Aproveitamos também o tempo que meio parado em algumas zonas para também olharmos um bocadinho para trás, vermos aquilo que tínhamos parado há algum tempo por falta de tempo de fazer, e também focámos um bocadinho em desenvolver essas coisas que ficaram pendentes. No fundo é reagir ao que o mercado vai pedindo e sem saber quanto tempo é que isto vai durar, vamos adaptando cada vez mais até a um ponto em que se calhar vamos chegar em que existe um físico, mas também temos o virtual. Vamos crescendo em função das necessidades que vão surgindo.
É relativamente longo o período de tempo que é necessário para desenvolver, enfim, soluções em termos de software. Aquilo em que estiveram a trabalhar eram coisas que já tinham em carteira, digamos assim, e que foram simplesmente aceleradas pela necessidade, foram coisas que tiveram que criar de novo. Como é que é este processo de ter que desenvolver novas ferramentas ou ter que encontrar novas soluções? Como é que é este processo criativo, se é que podemos chamar-lhe assim, Miguel? Eu começava por dizer que, para mim, uma das maiores surpresas desta quarentena foi o quão produtiva a Shake It, mas já tenho ouvido falar isto de muitas outras empresas com quem falamos sobre este assunto, foi durante este período de quarentena. Não diria há 5 meses atrás que era possível trabalhar de forma produtiva completamente remotamente. Nós ainda hoje não voltamos ainda ao escritório, 100%. E conseguimos adaptar muito bem. De uma maneira geral, eu diria que aquilo que já tínhamos, por alguma sorte, mas também alguma procura, já tinha começado a tornar-se um bocadinho web. Como eu disse anteriormente, há várias partes da solução que nós tivemos que adaptar para o que é agora uma plataforma de evento virtual, que já existiam numa app. Portanto, pensando um bocadinho nesse assunto, nós, apesar do evento ser presencial, já havia ali, através da app, uma virtualização de parte do evento, que agora simplesmente passamos para uma experiência totalmente enquadrada nesta plataforma de evento virtual. Portanto, em termos de processo, de como é que as coisas se fazem, e muito do que está, não no front-end, mas no back-end, já estava tudo otimizado para esta passagem. Também tivemos a sorte de que, ao longo dos tempos, alguns dos clientes não queriam uma app que tivesse que ser instalada e que tivesse que ser uma app que funcionasse num browser. Portanto, também já há um ano antes do Covid, iniciamos o processo de transformação da nossa app para uma coisa que funcionasse online e não houvesse nenhum compromisso visível, mas há muitas coisas que tivemos que, obviamente, acrescentar, mas posso dizer que não começamos completamente do zero, pronto, com alguma sorte, ok? Com alguma sorte, porque já estávamos a olhar para a interação digital, já estávamos a olhar para muitas das coisas que uma plataforma de evento virtual precisa, mas também com muita sorte, diria eu. Nuno, nós somos um exemplo de como, inclusivamente, dentro desta série de conversas, evoluímos em termos da plataforma que usamos, não é? Começamos por usar uma, agora estamos a usar outra. Portanto, tudo isto corresponde a um processo de aprendizagem e de afinação. Como é que foi no vosso caso esse... Olha, Rui, ao contrário do Urbano portanto, ao contrário da Shake It e da Event Key, nós não temos propriamente uma equipa de desenvolvimento de aplicações a partir do zero ou de plataformas próprias. O nosso trabalho passa por verificar ou estudar o que se faz lá fora e cá dentro, e já agora uma confissão, Miguel é desse exemplo, contactámos há alguns dias antes de sabermos que íamos ser palestrantes, porque estamos sempre à procura das soluções que possam servir às necessidades dos clientes. Os clientes, por vezes, vêm com uma determinada necessidade, vêm com um conjunto de questões, e nós procuramos, dentro das soluções que existem no mercado, adaptar, customizar. Às vezes, os clientes ainda estão muito verdes, e, portanto, o nosso trabalho é de estudo, de análise e de auxílio num mercado que neste momento tem 4 meses, 3 meses, ok? Portanto, o mercado dos eventos digitais, sejam eles mais complexos ou menos complexos, é muito novo. Portanto, o nosso trabalho é tentar trocar os zeros e uns das plataformas por algo que possa permitir aos clientes escolherem mediante as necessidades que têm, e como tu sabes, Rui, convosco foi muito também isso. Portanto, nós fomos vendo as plataformas que iam se mais adequando, a roda já está inventada, e o nosso papel, aliás, como era até ao momento dos eventos presenciais, é um papel de eterno estudo, é perceber o que é que se faz. Às vezes há uma plataforma que serve este propósito, noutras vezes não serve, tem que ser outra. Estamos cá nós para customizar e para tentar responder àquilo que são as necessidades e os desejos dos clientes. Mas é um processo de aprendizagem que não acabou, que continua e que irá certamente prosseguir nos próximos dias, semanas.
Urbano, no vosso caso, como é que foi este No nosso caso, tendo equipa de desenvolvimento interna, o desenvolvimento faz parte do nosso dia-a-dia. Todos os dias as nossas plataformas têm desenvolvimentos novos. Aqui a novidade foi a questão do streaming, mas não foi necessariamente uma surpresa ou algo que tivéssemos que investigar de fundo o que é que seria. Já conhecíamos as plataformas de fundo para fazer o streaming. No fundo aqui, eu até costumo usar muito essa expressão, o que nós fizemos foi montar Legos. Os Legos já existiam, mas estavam soltos. Começámos a encaixar os Legos uns nos outros para criar uma solução mais robusta. Por isso, respondendo concretamente à questão, não foi um redirecionar de orientação, em vez de irmos por um determinado caminho, que era o que o mercado consumia. Rapidamente se percebeu que o mercado ia consumir outras coisas e com o know-how que temos e as pessoas que temos diariamente a desenvolver, fomos criando novas ferramentas e ligar as tais peças para se tornar num produto. E temos, inclusive, ainda em processo de desenvolvimento para tornar ainda a peça maior e o conjunto maior. Como eu não disse, isto é um processo de aprendizagem diária. Quem programa hoje faz uma coisa, amanhã tem que fazer outra, aprender uma tecnologia nova, etc. Isto faz parte do nosso dia-a-dia, isto para nós não é novidade nenhuma. E o desenvolvimento também é constante. O nosso software é evoluído diariamente, como disse, desde sempre. Ou seja, ele daqui a um mês vai estar diferente, daqui a um ano vai estar diferente. Vamos ter, se não for por causa da pandemia, há de ser porque os clientes pedem desenvolvimentos novos, porque há novas, mesmo nesta questão dos webinars e eventos virtuais, etc. Quase todos os clientes acrescentam algo de novo. Ou porque precisam de um questionário, ou porque precisam de uma sala virtual, ou porque precisam de vídeos que são gravados previamente. Há depois aqui todo um evoluir e a nossa função, não tendo um software estático, é adaptar-nos às várias necessidades que vão existindo. Só foi um redirecionar de orientação para um lado mais virtual que não tínhamos tão afincado no desenvolvimento diário. Certo. Uma pergunta que tinha aqui também para vos fazer é se notam que têm mais clientes finais a virem ter convosco hoje em dia. Notam aqui alguma novidade? E, por outro lado, perguntar também que desafios é que isto representa para vocês. Miguel, para começar. Eu diria, por acaso, ainda bem que fizeste essa pergunta, porque acho que é um ponto muito importante e aliás, já discutimos isto até em pré-conversa. A resposta seria sim. Há mais clientes finais a vir ter diretamente connosco e mais clientes finais têm muita ideia de como é que se organiza um evento virtual, só com a noção que é relativamente tecnológico e, portanto, tem que ir falar com uma empresa de tecnologia de eventos. Eu, se calhar, aproveitava se calhar, para ressalvar que eu acho que uma plataforma de evento virtual, como ela deve ser feita, não exclui uma empresa de audiovisuais. Aliás, nós, esta plataforma, o que fazemos agora, nestes últimos 5 meses, é feito um bocadinho de mãos dadas, tanto com os diferentes parceiros que precisam de interagir também para tornar a experiência do evento um bocadinho uma só. Portanto, mais clientes finais que vêm ter connosco e ainda por cima, sabendo que nós somos uma empresa de software, esperando que haja aqui uma solução da nossa parte, para a parte dos audiovisuais, para a parte de outras questões logísticas e processuais do evento. Acho que há muitos intervenientes que nós nunca faríamos o compromisso de não dar a quem é especializado nisto no evento presencial, e agora que estamos empurrados para o evento virtual ou híbrido, acho que não deve ser uma desculpa para saltar esse profissionalismo à frente. Portanto, o que eu diria é as nossas plataformas são, ou falo por mim, obviamente, é uma plataforma de software, e acho que os intervenientes de todo o processo que assenta em cima da plataforma de software devem ser mantidos num contexto virtual. Portanto, sim, mais clientes finais vêm ter connosco, mas, na minha opinião, deveria, na mesma, se forem clientes finais, terem os contactos feitos com os outros intervenientes e não achar que basta comprar uma tecnologia para que o evento virtual magicamente aconteça. Nuno? Eu recorro ao Pareto. Eu sou de economia, apesar das pessoas não saberem sobre economia, e eu recorro ao Pareto para dizer que se antigamente tínhamos 80% de peso das agências e 20% de clientes finais, nesses últimos dois meses temos 80% de clientes finais e vamos ver se 20% de agências. Eu concordo em absoluto com o que o Miguel disse.
ao primeiro dia que aparecem os clientes finais, nós esfregamos as mãos, porreiro, não há intermediários, isto é mais simples, é mais pragmático, eu agora já posso dizer que não diretamente, mas o que é certo é que as agências são muito necessárias. Quem diz agências diz, como o Miguel disse, as empresas da vez são muito necessárias porque eles filtram e fazem um trabalho de aconselhamento ao cliente que neste momento o cliente está a fazer junto connosco. E nós não temos, eu não conheço completamente a dimensão da Shake It nem da EventKey, mas nós provavelmente não teremos dezenas de pessoas para dar este acompanhamento caso a caso aos clientes sem estar a perder outras tarefas que podemos estar a fazer. Portanto, os parceiros tecnológicos funcionam bem quando já têm uma determinada estabilidade para poder escalar as soluções. Ora, com essas entradas de clientes finais cheios de questões perfeitamente legítimas porque não encontram no mercado quem lhes auxilie se não for com o fornecedor direto, nós sentimos que o esforço, ou seja, os testes demoram mais tempo, explicar as funcionalidades demora mais tempo, a percepção que eles têm do que é um evento digital às vezes até querem trazer para o evento digital, eu queria ter 6 salas em simultâneo, 4 dias de 9 horas, e a gente fica assim, mas isto no digital é uma estupada, não é? Porquê? Porque muitas vezes trazem os conceitos que vinham dos presenciais e querem escarrapachá-los no evento digital. E por isso, sim, há mais clientes finais e não é saudável a médio e longo prazo, ainda que os fornecedores diretos possam sentir, ok, porreiro, eles estão a chegar até nós, portanto temos trabalho, mas é muito, muito, muito importante recuperar o papel de mais-valia que as agências, nomeadamente na criação dos guiões, na gestão dos oradores, em todo aquele conceito que a mesma precisa ter um profissionalismo muito grande e não depender nem de pessoas do cliente final, que não estão habituadas a isso, e do fornecedor que se calhar vai ter que alocar recursos que não... nós nunca fomos regi virtual, ou regi, não é? E agora, ultimamente, andamos a fazer um bocadinho de tudo um pouco. Portanto, por todos e para todos é muito útil que se volte a reposicionar o mercado com os players que são relevantes, nomeadamente as agências, para as quais vai daqui também um cumprimento grande, porque sabemos que esta altura não é fácil, porque elas têm que se adaptar muitas das vezes com recursos que têm que voltar a aprender um conjunto de coisas e alguns deles na parte digital. Urbano, como é que encaram esta questão? Nós também, já antes da pandemia, havia uma tendência ao cliente final tentar poupar algum dinheiro fazendo a sua gestão própria, e também concordo em pleno com o Nuno, isso é um caminho perigoso, ou seja, a experiência que as agências têm hoje em dia de lidar com o cliente, a própria linguagem que eles têm é muito diferente da nossa, nós somos mais técnicos e se calhar há conceitos que nós passamos, que é mais difícil chegar ao cliente final, do que se tivesse um intermediário que já filtra a nossa informação, já percebe a nossa linguagem e faz então a ponte com o cliente final e conseguimos aqui no final ter um produto melhor. E digo isto porque para nós, pelo menos, detestamos chegar a um final de um trabalho e não estar toda a gente satisfeita. E o que nós sentimos que é perigoso essa relação direta com fornecedores do cliente final, isto quando ele não tem já a sua bagagem e experiência criada, é que vamos estar, porque temos diferenças de linguagem, porque não há o aconselhamento que uma agência tem know-how, tem anos de experiência, vai dar ao cliente. Vamos todos com as melhores das intenções, mas no final vamos ter diferença de expectativas, porque houve falhas de comunicação e acaba por haver um mau trabalho no final, ninguém ficou 100% satisfeito e isso a nós deixa-nos muito chateados quando chegamos ao final e o cliente não diz isto correu exatamente como eu queria. Por isso, acho que é uma tendência, sim, já sentíamos antes da pandemia haver alguns clientes a tentar contactar diretamente e aí nós temos uma relação muito transparente com os nossos parceiros, informamos, percebemos se há conflitos ou não e só depois é que podemos então dar um contacto direto. Mas acho que como o Nuno disse, é muito importante que tudo retome o seu caminho normal, que todos os players façam o seu trabalho. Questão dos audiovisuais também faz todo sentido, eles é que percebem disso, se calhar até mais, nós estamos aqui a falar de streaming, mas se calhar para uma empresa de audiovisuais, streaming já é uma coisa nativa que eles sabem mostrar os vídeos, nós ainda estamos a aprender essa área, fazemos, e acho que não fazemos mal, mas
acho que cada player tem que ter o seu espaço e acho que é assim que tem que funcionar e não há outra forma de o fazer. E porquê é que acham que os clientes finais, já antes do início desta pandemia, começavam a dar esses sinais de procurar ir contratar serviços como os vossos diretamente? Quais são as razões que encontram? Ora bem, eu diria que pode eventualmente haver duas razões. Nós, obviamente, que é um tema sensível, dependendo de quem será o intermediário, quem foi contratado o projeto inicialmente. Obviamente que nós fazemos as nossas soluções sem o nosso branding, exatamente para que possa haver um modelo de negócio por parte do intermediário, mas a principal razão, nos casos que não são assim tantos, em que o cliente tenta, de facto, contratar-nos diretamente depois de ter organizado com um intermediário, eu creio que pode eventualmente ter a ver com o facto de a flexibilidade ou a percepção de que há mais flexibilidade de contratar quem desenvolve diretamente a tecnologia e, como disse o Urbano também, algumas vezes poderá eventualmente ser o preço. Eu creio que, no caso do preço, acho que há algumas coisas que se pagam. Acho que há muito trabalho de quem é um organizador profissional de congressos, quem é um organizador profissional de congressos que filtra e ajuda o cliente a perceber o que é que quer, ok? Portanto, enquadra aquilo que é pedido do ponto de vista tecnológico no resto do contexto do evento no geral. Portanto, a mim parece-me que numa perspectiva de cortar custos, pode eventualmente não ser a melhor estratégia. Numa perspectiva de eu quero mudar de intermediário e sei quem é que desenvolveu a tecnologia, quero mantê-la, ok? Nessa perspectiva, é a única perspectiva em que nós estaríamos ok com essa passagem diretamente para nós. Nuno? Olha, antes da pandemia eu sentia que os clientes que nos procuravam diretamente antes da pandemia porque procuravam um serviço específico, iam pesquisar e encontravam-nos. Ou seja, consideravam que ter uma agência pelo meio, por exemplo, para um serviço simples como a acreditação, se calhar não lhes fazia sentido e, portanto, preferiam lidar diretamente com o fornecedor. E normalmente eram clientes que não faziam muito procurement, portanto não faziam muito, se nós respondêssemos direitinho, a coisa ia encaminhada. Eu parece-me que alguns clientes querem ver esclarecidas algumas questões técnicas de forma pragmática para perceberem o que é possível fazer e o que é que não é possível fazer, e esses abordam os fornecedores diretamente. Não sentimos antes da pandemia que já se tivesse a ver essa necessidade, só apenas àqueles que de facto queriam, lá está, alguém que lhes atendesse, explicasse o que é que eles tinham uma ideia na cabeça, de acreditação, o que quer que seja, queriam falar com alguém que lhe respondesse relativamente rápido, adequasse, muitas vezes eram projetos com 2 semanas, 1 semana e meia antes do evento, e portanto se calhar queriam era cortar caminho para que se envolvesse uma agência, aquilo era mais moroso, a agência tinha que procurar, etc. Mas antes da pandemia, os que nos procuravam diretamente, creio, é óbvio que eu também acho que por trás há uma questão de preço, não é? Mas isso ninguém nos está a ouvir agora, portanto, quem procura diretamente o fornecedor também tem essa componente, mas principalmente se calhar tinham um tempo muito reduzido até ao evento e iniciar um processo das agências que procuravam o parceiro A ou o parceiro B, se calhar isso não era o ideal para ele. Normalmente acontecia-nos em coisas que o evento era era num espaço de tempo de 1 semana e meia, 2 semanas ou menos, e portanto eles queriam era uma resposta rápida e resolver um problema que eles tinham. Urbano, como é que ficaram aí? Eu acho que faz sentido dividir esses pedidos diretos de cliente em 2 partes. Se for um cliente pequeno, com o seu staff interno, digo eu que não é muito difícil para ele, até porque a exigência também não é muito grande, e esse contacto direto acho que é feito naturalmente, ou seja, a intervenção de uma agência, que acredito que fosse acrescentar sempre mais valor, mas com uma dimensão é de 100, 200 inscritos e não tem não tem que ter grande know-how para fazer essa pequena gestão. Acho que o contacto direto é natural, é orgânico e não há aqui uma tentativa de fuga da agência. Num cliente já com outra dimensão, que, como o Nuno disse, que faz então a primeira vez com uma agência e depois procura o contacto direto connosco, aí já acho que é uma questão de valor, não é?
Tenta então passar essa etapa, digo eu, desconhecendo aquilo que vai perder, que eu acredito que possa, em situações, em algumas situações, não perder, se ele se realmente se faça munir de uma equipa que tenha o know-how necessário, que seria o trabalho feito pela agência. Acho que essa divisão acho que faz sentido. Se falarmos num cliente pequeno, via direto, acho que é orgânico. Não... Bom, como sabem também, temos perguntas de quem está a acompanhar-nos. E a Cláudia Sousa pergunta se acham que os eventos digitais e híbridos se vão manter depois da retoma em força dos eventos presenciais. Ou seja, depois de tudo isto passar, vamos continuar a ter eventos digitais e eventos híbridos? É assim, eu espero que sim. Espero que uma das sequelas desta pandemia no mercado dos eventos seja precisamente que, quando o presencial voltar, que eu espero que volte, estou aqui junto com o setor, que espero que volte, porque acho que se ganha muito com um evento presencial, eu acho que o ideal seria que nós nunca mais, na minha opinião, abandonássemos a vertente digital dos eventos. Porque ainda há umas semanas tivemos um evento em que um evento que se passa em Portugal é completamente para a comunidade de recursos humanos de Portugal. De repente tinha participantes de Angola, Brasil, Moçambique, e portanto a comunidade cresce, e se há uma coisa que os eventos têm todos diferentes objetivos, mas a maior parte das vezes esses objetivos, seja a disseminação de conhecimento, seja a aproximação de uma comunidade, é uma coisa que ganha ao abrir portas para fora. Agora, tudo isto vai depender, e eu aqui diria que nós não estamos tanto na expectativa do que é que vai acontecer. Acho que é nossa responsabilidade, como empresas de tecnologias, definir aquilo que vai acontecer. Se nós nos limitarmos a dizer o evento virtual é filmar o orador e colocar um vídeo do orador online, provavelmente é uma coisa que vai ser descontinuada ao longo do tempo, embora mesmo isso tenha algumas vantagens, nomeadamente que a coisa não tenha que ser vista em tempo real, mas que possa depois ser vista mais tarde. Mas agora, se mesmo num contexto live, pegarmos naquilo que é um evento virtual e lhe acrescentarmos uma experiência, se passarmos as dinâmicas para online, se passarmos as outras coisas que uma pessoa faz num evento para online, então eu diria que ir a um evento vai deixar de ser uma escolha de eu posso ou não deixar de trabalhar nesses dias, eu posso ou não fazer os gastos de deslocação se não for à minha beira ao evento, e passa a ser simplesmente uma decisão: eu quero ou não participar no evento. Portanto, na minha opinião, mesmo quando voltar o presencial, se a coisa for bem trabalhada, há um outro mercado online que não iria ao evento por outras decisões, e acho que até há aqui um modelo de negócio a pensar que o presencial continua a ter os preços de presencial, e depois o online pode eventualmente até ter uns preços diferentes. Eu espero, sinceramente, que isto seja um ponto sem retorno no mercado dos eventos, não só nacional, mas internacional, para que não é para que os eventos presenciais nunca mais voltem, mas que nunca mais se vá embora esta componente digital dos eventos, que eu acho que traz muito valor. Há muito que se perde, mas, na minha opinião, e poderia passar uma hora a falar disto, mas também há muito que se ganha, ok? Que às vezes não é muito tido em conta. Eu vou continuar o raciocínio do Miguel, porque ele não tem uma hora para falar, mas eu posso dar umas achegas. Eu sou de marketing e, portanto, estas questões das métricas e do alcance, a mim, é ouro. Os eventos digitais ou híbridos, eu acho que nunca vão deixar de existir daqui para o futuro, e vou-vos dizer muito rapidamente porquê. Primeiro, porque já se entranharam a parte da utilização da tecnologia, que era o obstáculo, e mesmo pessoas de idade já não é obstáculo. Os avós, os tios-avós, etc., já sabem todos utilizar a tecnologia. Portanto, essa barreira que demoraria imenso tempo já não é uma barreira. Segundo ponto, para as marcas, para as equipas, ter métricas, como tem em alguns eventos digitais, conseguir perceber quem pesquisou, quem consultou, quanto tempo esteve ligado, que documentos descarregou, que interações teve, é muito rico. Concordo com o Miguel. Acho que os eventos presenciais, até por uma questão de economia, do impacto que tem na economia, têm que voltar. Não são só os parceiros tecnológicos que estão metidos ao barulho, não é só o catering, não são só os AVs. Eu recordo-me do live que foi do
do Pedro Magalhães da Europalco, que se traçou um cenário real e duro das empresas de audiovisuais que agora não podem operar, por exemplo, no verão, e que algumas delas só sobrevivem no verão. Isto tem um impacto brutal na economia, não haver eventos presenciais. Portanto, sim, por favor, eles voltem. Mas o digital certamente não irá desaparecer. As marcas e instituições começam a perceber, isto que o Miguel estava a dizer, eu quero chegar a um público dos palopes ao brasileiro, no digital eu consigo fazer isso, ok? Com um investimento muito reduzido. Eu quero perceber, nós estávamos em off a dizer que há pessoas que consultam os lives de Event Point 4 ou 5 dias depois do live ter acontecido. Portanto, o evento não acaba quando se carrega no sinal stop. E isso é muito importante, porque há alguns eventos onde o que se faz depois do evento, então no formato digital, é tão ou mais importante do que acontece durante o evento. E isso não se vai perder porque as empresas estão a começar a reconhecer o valor que isso lhes traz. Terminando, trazem uma responsabilidade acrescida aos eventos presenciais. Os eventos presenciais têm que ter cada vez mais um conteúdo rico, ou seja, eu tenho que ter o desejo de ir a um evento presencial, ok? Portanto, eu como participante, e isso vai agora ocorrer esse problema quando os presenciais voltarem, é como é que nós vamos agarrar outra vez os participantes, como é que nós vamos dar a confiança deles voltarem. E não tem só a ver com a confiança do Covid, no meu entender. Tem a ver com eu, participante, quero lá estar fisicamente porque quero fazer parte daquela tribo. Ou seja, eu quero estar lá, é o tal fear of missing out que existe no marketing, como o pessoal que vai ao Web Summit só para tirar selfies. Há malta que vai ao Web Summit só para tirar selfies, porque quer mostrar que esteve lá. E os eventos presenciais vão ter ainda mais essa, digamos assim, tem que ter essa magia de dar algo às pessoas que elas não conseguem consultar no digital, quando for esse o foco das marcas. Portanto, o digital não vai desaparecer e também não vai ser aquele complemento que era. Vai ser algo que vai interagir a par e passo com os eventos presenciais. Urbano. Não há outra opção senão concordar com tudo que dizem, porque realmente é algo que vem para ficar. Daquilo, eu aqui, a nossa obrigação enquanto fornecedores de serviços é ter as soluções prontas, mas tenho opiniões muito diversas de clientes que dizem não a evento virtual. Claramente não, porque aquilo que eu vou lá fazer não consigo transmitir online. Tem clientes híbrido perfeito, é isto mesmo que eu quero, e então aqui a questão de ir buscar públicos que não era possível ir buscar presencialmente está resolvida a questão. Como também temos clientes a dizer o virtual, 5 estrelas e nada melhor que isso, reduz-me custos, etc, etc. Por isso eu acho que vai depender, eu acho que eles vão existir, acho que após evento, a vantagem de o conteúdo ser consultado mais tarde é uma mais-valia que não se perde rigorosamente nada em tê-la, mas vai depender um bocadinho do evento em si. Ou seja, o que é que nós queremos fazer no evento? Há coisas que virtualmente, se calhar, são exponenciadas e se consegue mais, há coisas que virtualmente se perdem. Por isso acho que vai existir congressos que só vão ser feitos, congressos ou outro evento qualquer, que só vão ser feitos presencialmente, porque a mecânica deles é uma discussão, são casos práticos, é frente a frente, é a indústria a captar presencialmente, etc. Como há outros que não e que eles conseguem perfeitamente encaixar a componente virtual e acresce valor, certeza absoluta. Eu acho que em vez de os audiovisuais estarem a transmitir aquilo para uma tela e até fazerem depois um vídeo no final, acho que a gravação vai ser feita integralmente e que o conteúdo vai passar para o online depois, em último caso. Entretanto, a Sónia Bruxado pergunta o seguinte: como evitar que os eventos transmitidos online falhem durante a transmissão em direto? Que planos B podem existir? Bem, é isso, lá está. Eu focaria na segunda parte da questão, que é que planos B podem existir, ok? Porque eu já estive em eventos presenciais. Desculpa? O risco de falhar existe sempre, não é? O risco de falhar existe sempre e nada é completamente controlável. Até o Facebook já teve tempo de indisponibilidade e, portanto, este live pode ir abaixo. E também convém chamar a atenção que eu já estive em eventos presenciais onde o projetor deixou de funcionar, onde a apresentação estava corrompida, onde a luz foi abaixo, ok? E isto não estamos a falar de eventos secundários, estamos a falar em eventos principais, isto existe, ok? Num evento virtual, obviamente que a internet é aqui a linha condutora com que toda a gente se preocupa, ok? Mas isso é divisível em várias pequenas partes. Mais do que plano B, há
uma preocupação prévia de dimensionar aquilo que se está a fazer, a quantas pessoas é que vão assistir, ok? Uma das coisas pode ser, a internet não falhou, simplesmente dimensionamos erradamente os servidores que estão a servir o evento virtual para o número de pessoas que estão a assistir ao evento, ok? E a consequência disto, e isto acontece e já havia a acontecer também em eventos virtuais live bastante grandes. Portanto, eu diria, planos B, há a hipótese, e é uma das razões pelas quais uma empresa de audiovisuais é importantíssima, porque está habituada e sabe fazer esta questão, é ter há a possibilidade de fazer 2 streams, haver uma stream de backup para além da stream principal, mas pronto, há uma série de contingências que se pode fazer ao nível do stream, que é a própria empresa de audiovisuais que faria, portanto, fazer o stream de um estúdio, ok? E quando eu digo um estúdio, podemos não falar necessariamente de um estúdio com croma, mas de um estúdio, ou seja, um sítio preparado com a internet por cabo e não achar que se faz um evento virtual de 1.000, 2.000 pessoas a partir de um computador ligado a Wi-Fi partilhado com outras N pessoas, ok? Isto são tudo, mais do que planos B, são coisas que se deve assegurar antes de partir para eu vou ter 2.000 pessoas a assistir ao meu evento, como é que eu posso fazer o máximo que eu posso fazer, e acho que é aqui que está a diferença, é o máximo que eu posso fazer para que nada corra mal. Ok, agora, nada correr mesmo mal, pode correr mal e não é necessariamente culpa de nenhuma das partes, ok? É uma coisa com a qual temos que viver. Os planos B são, podemos ter stream de backup, podemos ter do internet, podemos ter, é muito importante preparar os oradores antes da stream, portanto aí não seria a transmissão a falhar, mas seria um orador não está bem preparado e torna o evento pouco fluido. Eu daria mais, do ponto de vista de quem cá está nesta conversa, ou seja, do ponto de vista tecnológico, a coisa mais importante é dimensionar o servidor e a stream que vai servir o vídeo para a quantidade de pessoas que estão a assistir. Acho que essa, no âmbito do que estamos a falar hoje, diria que é a mais importante, na minha opinião. Uhum. Urbano. Pronto, eu não repetindo o Miguel, acho que sim, acho que são essas as soluções. Aqui na questão, se estivermos num estudo virtual, aí sim fica a responsabilidade dos audiovisuais fazer esses backups o máximo possível. Se estivermos a falar nisto que estamos a fazer, por exemplo, neste momento, cada um em sua casa, eu acho que aqui a experiência de fazermos vai trazer cada vez menos problemas. Ou seja, se já tive problemas com oradores que não conseguiam ativar o microfone ou que não conseguiam ativar a câmara, hoje em dia isto, como se usa, como se experimenta, como se vai fazendo, isto vai ficando nas nossas raízes e vamos tendo à vontade, se for uma ferramenta nova, já percebemos, ok, eu tenho que ativar isto e aquilo, por isso eu, acrescentando a tudo que o Miguel já disse, ter o nosso computador direitinho, a internet direitinho, etc. Acho que a experiência vai servir aqui um bocadinho como um plano B, ou seja, todos estarmos familiarizados com estas soluções. Nestes eventos mais à distância, acho que vão ser um plano B, porque vamos deixar de ter tantos problemas quanto tivemos agora certamente todos nos inícios, que um simples microfone estragava uma entrevista. Reforço só que os oradores vão ter que ver isto, os oradores vão ter que ver o evento virtual, seja ele num estúdio, seja ele como estamos agora, cada um nas suas instalações, como uma coisa diferente, ou seja, aquilo que ele fazia em cima de um palco que já lhe era nativo, ele já conseguia interagir e resolver uma pontualidade naturalmente. Aqui vê-se que ao início as pessoas ficam muito sem jeito, ficam a olhar para nós quando é que podem ir online, etc. Por isso, saindo aqui um bocadinho do plano B, eu acho que reforço aqui que a experiência de todos vai contribuir para que cada vez haja menos problemas nas transmissões. A juntar a isso, acho que todas estas ferramentas que podem ser usadas tiveram um choque nestes primeiros meses, né? Tiveram cargas excessivas e vão cada vez ficar muito mais maduras e pequenos bugzinhos que existiam vão sendo identificados, resolvidos. Por isso eu acho que o plano B é uma continuidade e vamos naturalmente chegar a situações em que temos o normal avariado de um projetor que ninguém consegue fazer, mas que vamos ter muitos menos problemas do que temos hoje em dia. Uhum. E a Cláudia Sousa pergunta aqui quais os desafios de manter o engagement dos participantes no virtual. E pergunta se isto se resolve com bons conteúdos, com moderação, enfim, já afloraram aqui um bocadinho estes aspectos.
Quem é que quer começar? Começo eu, que não respondi à outra. Agora, respondendo por último à outra, nós não falámos numa parte importante que é para os bons planos B. Nós até agora, em muitos venues, tínhamos redes Wi-Fi que não comportavam minimamente soluções digitais, ou solução ou streaming. Os venues têm um papel importante, se calhar não tão importante como as medidas de higienização, mas vai passar a ser uma vantagem competitiva ou mesmo uma questão de sobrevivência. Uma equipa da vez pode estar munida com todo o equipamento, mas precisa de uma ótima rede Wi-Fi no local. E, portanto, por vezes, quando nós estamos a transmitir para um evento virtual, ele está a ser feito num venue, numa sala de hotel, num centro de congressos. É muito importante que nós, quando estamos a organizar um evento que tenha uma componente em que há uma parte que é filmada num sítio, um venue, quer que seja, garantir a priori que existem condições nesse venue para que os audiovisuais consigam fazer o seu trabalho e que as pessoas consigam estar ligadas. Esta é uma nota. Nos conteúdos, o digital é mais complicado que o presencial. No presencial nós podemos ter um LED wall fantástico, um catering maravilhoso e um orador mais ou menos. No digital, os oradores vão ter que se exceder. O conteúdo, se o conteúdo já era relevante nos eventos presenciais, mas por vezes o conteúdo era... mas todo o entorno era ótimo, o local era fabuloso, o digital nós estamos sozinhos, entre aspas, não é? Nós oradores ou moderadores ou o que quer que seja, temos que adaptar o conteúdo, temos que ser interessantes, se calhar uma coisa em 40 minutos tem que ser em 20 e tem que ser noutros formatos, e nós temos que manter as pessoas interessadas. E isso é um novo desafio para uma nova vaga de oradores, de pessoas que vão intervir, porque senão, e o Miguel e o Urbano certamente têm isso nas plataformas, vai assistir-se ali a um espigo e depois de repente começa a descer e depois diz, os eventos digitais afinal isto não era nada do que estava à espera. Não, porque tem que haver essa adaptação também do conteúdo, da qualidade e da cadência a uma plateia que não está fisicamente e, portanto, não tem os cheiros, não tem as janelas abertas da alfândega, não tem uma pousada para conseguir olhar para o lado e, portanto, o conteúdo já era rei, mas agora cada vez mais. Quem quer comentar a seguir? Miguel? Bem, eu diria, a pergunta acho que pode ser interpretada de duas maneiras. No que toca ao engagement dos participantes, acho que a pergunta deveria ser como é que eu consigo ter o máximo, por favor, de engagement dos participantes durante um evento virtual. Ou seja, o que nós queremos é engagement. Engagement é claramente parte do objetivo de qualquer evento e não deve ser comprometido num evento virtual. Creio que a pergunta estava direcionada para qual é que é o problema se houver engagement, que problemas podem existir. A moderação de conteúdo, que foi um dos exemplos dados, é uma coisa obviamente importante, mas na minha opinião, principalmente nesta fase em que as pessoas estão a aprender o que é um evento virtual, é óbvio que tem que estar lá colocadas todas as ferramentas de apagar comentários, apagar fotografias, banir uma pessoa da aplicação ou enviar-lhe uma mensagem privada, ou basicamente gerir portanto, o engagement negativo, digamos, as pessoas a intervir no evento de uma maneira que não deviam, mas ressalvaria muito mais que o engagement é o objetivo e, portanto, nestes eventos virtuais deve-se fomentar aquilo que se calhar nem sequer aconteceria num evento presencial, deve acontecer num evento virtual, só pelo facto que as pessoas o podem fazer em casa. Nós, para além das apps, uma das tendências que tínhamos na altura era as pessoas a pedirem-nos para fazer outras ativações presenciais no evento. Portanto, havia nos eventos presenciais a necessidade de criar algum engagement com os participantes já digital. Ora, agora temos a possibilidade de tornar esse engagement que estava espalhado entre as coisas virtuais, vem tudo para a primeira fila. Nós assistimos às sessões na primeira fila, num evento virtual, mas também temos o contacto, quem é que são as pessoas que lá estão, as ativações das marcas, os stands virtuais, está tudo na primeira fila. Ok? Pronto, portanto, para mim, o engagement, mais do que um desafio de como é que se deve impedir, ou não é impedir, mas como é que se deve moderar, acho que a principal pergunta é como é que nós fazemos com que o engagement torne as partes de um evento virtual que até nem podem acontecer presencialmente, especiais, para que o evento seja memorável. Acrescentaria só, desculpa estar-me a estender um bocadinho, que eu acho que esta é uma das razões pelas quais uma agência é extremamente importante a pensar um evento virtual.
Porque normalmente estas ativações, estas dinâmicas, não é normalmente uma empresa de tecnologia, a não ser que exista uma solução já feita para essa dinâmica em particular, e existem algumas, ok? Mas uma agência pensa numa dinâmica nova, apropriada ao contexto do evento que está a ser organizado, porque a agência é que recebeu o briefing e pensou o evento e o desenhou melhor. Eu saltando isto à frente, diretamente a um fornecedor de tecnologia, o fornecedor de tecnologia vai oferecer um menu e vai dizer, eu tenho isto, disto o que é que queres? Pronto, e é diferente e torna os eventos menos únicos, ok? Eu só queria frisar aqui, peço desculpa, que de facto aqui moderação ia no sentido do papel dos moderadores e não propriamente de moderar o engagement, não era esse o objetivo da pergunta. Ok. E acho que é tranquilo, acho que é pacífico, que de facto é engagement que precisamos, seja na vertente presencial, virtual, o que seja. Peço desculpa, Urbano. Não é certo? Eu ia pegar exatamente, o Miguel roubou a última argumentação dele, ia ser a minha primeira, que é exatamente isso, que é esta parte de como captar a pessoa. Se calhar não somos especialistas nisso, teremos que ser especialistas e temos a responsabilidade de desenvolver as ferramentas para isso. E eu acho que o participante vai ficar tão mais interessante, porque no virtual nós temos a possibilidade de ter dois separadores abertos e estar a ouvir sem estar a ver, ou de sair e tomar café. Por isso, captar o utilizador, captar o participante é sem sombra de dúvida o mais desafiante. Como acho que também aqui, e acabo por lançar o desafio a todos nós, que é se calhar até o próprio moderador que está lá e que vai deixar de ter pessoas à frente e conseguir medir o que está a fazer, não sente a reação do público que não estará à frente dele. Será interessante para ele também, ao mesmo tempo que está a fazer a sua apresentação, de alguma forma estar a ver o que o público que está em casa está de alguma forma a participar. Ou seja, é diferente eu estar aqui, neste momento estou a falar e não consigo perceber se há muitos comentários, está muita gente a fazer perguntas, está pessoas a responder inquéritos, as pessoas foram visitar um stand. Os próprios oradores terem à frente deles uns painéis que lhes consigam perceber que impacto é que quem é que está a interagir comigo, seja de que forma for, também poderá ser uma ajuda para eles, para se até notarem que não estão a ter o impacto que gostariam, fazer uma dinâmica diferente, captar as pessoas. Acho que agências sabem como fazer, nós teremos que implementar as soluções e os próprios oradores também, se calhar, precisam de mais informação para conseguir criar um balanço muito mais perfeito sobre o orador e o participante. O Bernardo Capucho pergunta se não deveria haver uma checklist de requisitos técnicos para os clientes perceberem o que é necessário para terem um evento online, evitando soluções que estão a ser vendidas de transmissões online com portátil e pen. Nuno. Que sou eu agora o primeiro. Sim, há bocado deixei de lado, peço desculpa. À medida que as semanas e os meses vão passando, acho que cada um de nós, dentro das nossas empresas, mediante as soluções, até temos feito algum trabalho juntamente com os clientes diretos olha, por exemplo, no aquilo que nós estamos a fazer hoje. Eu tenho um hotspot 4G, para se a ligação fixa for abaixo, tenho a redundância, as questões dos microfones, das aplicações fechadas, do que quer que seja. Se há uma checklist de requisitos técnicos, Bernardo, vai depender muito do tipo de evento, mas, por exemplo, para intervenções destas, onde cada um está em sua casa, sim, é muito útil e alguns clientes são sensíveis a isso e cumprem. Agora, há outros, nós sabemos, por exemplo, fazer um webinar em que tem um orador que é uma eminente pessoa, que não tem muita afinidade com a tecnologia e pedir-lhe que, olha, tenha cuidado com o PC, feche as aplicações, faça restart, etc., às vezes vai passar completamente ao lado. Relativamente às soluções que dependem de plataformas, vai depender das plataformas. O Miguel falou há bocado e muito bem que o dimensionamento é muito importante para o número de utilizadores que está em simultâneo, essa é uma componente essencial. E depois também do lado de casa, de quem está a assistir, já há plataformas e cada vez vai existir mais que permitem fazer uma espécie de speed test ou de teste às condições que têm para assistir, para que também proporcionarmos ou darmos às pessoas que estão a assistir, elas perceberem quais são as condições que têm para assistir a um determinado evento online e que se conseguem ver as coisas com qualidade.
Urbano. Agora acrescento, e todas as minhas propostas enviadas vai acoplado do manual técnico, quer do organizador, quer do orador, que depois delega a quem direito. Por isso, a checklist tem que existir, é um obrigatório. Não garante que tudo vai ser cumprido, como não disse, há pessoas que simplesmente não são excelentes noutras coisas, e ainda bem que assim o é, e noutras não serão. Já tive oradores que chamam o filho para o ajudar a ligar o microfone, e acho que isso é perfeitamente normal. Pronto, esta checklist deve existir, deve ser enviada desde o início para a pessoa começar também a ter noção daquilo que vai ter que fazer e sem ela os riscos aumentam. Por isso, quanto mais pormenorizados formos na checklist e mesmo na descrição dos requisitos, melhor será a solução. Em termos de evitar estas soluções online sem passar por um apoio técnico, eu acho que em serviços digitais não há como fazer isso, né? A gente, se é digital, qualquer um de nós pode adquirir, e já vi pessoas, entidades, associações, sociedades a fazer os seus webinars de forma completamente independente, e não posso dizer que tenham corrido mal. Eu acho que depende muito da dimensão. Quando a coisa cresce um bocadinho, se calhar nós somos um contributo e damos mais garantias. Se for uma coisa mais pequena, eu acho que não há como evitar que cada um possa fazer a sua opção. Se as plataformas estão online, não é preciso ser um gênio para lidar com elas. Nós acrescentamos valor, porque temos todo um know-how adquirido ao longo dos anos. As agências acrescentam ainda outro valor, porque também tem outro know-how. Agora, acho que vai haver espaço para tudo. Eu diria que, pronto, acho que há uma parte mais simples de haver uma checklist, que é a ligação dos oradores. Portanto, tudo o que é preciso para os oradores ligarem, devem usar este browser, devem usar... Pronto, acho que isto foi o que o Urbano e o Nuno já também cobriram bem. Eu acho que há outra parte técnica de checklist que, no meu caso, pelo menos, com conversas principalmente com aqueles clientes finais, falamos mais cedo que, ok, isto é mais ou menos tecnológico, então eu vou lá com a empresa de tecnologia, há toda uma série de decisões a serem feitas ainda relativamente ao evento, nomeadamente se é completamente online ou se é híbrido. Portanto, se é filmado ou se toda a gente está em sua casa e é num formato webinar, e creio que antes de partir para uma checklist, sem ser esta específica a checklist é muito útil para distribuir entre dezenas de pessoas, ok? É muito útil para distribuir entre todos os oradores, para que toda a gente saiba que pelo menos isto tem que estar feito para alguma coisa. Eu creio que a pergunta foi feita num sentido de os organizadores perceberem o que é necessário. Portanto, aquela checklist para fazer um evento online precisa disto e disto e disto, depende, na minha opinião, de como é que o evento online vai ser feito. No meu caso, é o contrário de uma checklist. Toda uma conversa que me tem ocupado grande parte deste período de pandemia para perceber exatamente aquilo que posso sugerir, aquilo que é a nossa parte, aquilo que não é a nossa parte. Portanto, há eventos que, decidindo um servidor de streaming, há eventos que são mais apropriados para este servidor de streaming, se quisermos mais qualidade e menos delay, mais qualidade e mais delay. Se quisermos menos qualidade, mas menos delay, então vamos para este servidor de streaming. A ligação à internet depende se há sequer a possibilidade de termos uma ligação por cabo, e o quão forte é essa, depende de que outras coisas é que vão acontecer nessa venue. Nós temos, por exemplo, o Congresso de Medicina Interna agora a acontecer no final de agosto, é o mesmo espaço, que se eu desse uma checklist dizia, olha, para fazer streaming é preciso esta largura de banda, mas estão 4 salas em paralelo. Portanto, há uma série de nuances em cada evento que fazem com que uma checklist não seja uma checklist para organizar um evento online, mas seja uma checklist do seu evento online. Pronto, eu espero que tenha respondido a esta outra parte da pergunta, se era essa a resposta também que procurava, Bernardo. E o Luís Miguel Lopes refere o seguinte, enfim, a pergunta é longa e aparece-me inclusivamente aqui truncada, mas ele refere que há empresas de audiovisuais completamente preparadas para fazer realização e emissão de eventos virtuais. No entanto, não têm os custos que as plataformas digitais de acesso gratuito têm. E por isso é fundamental que todo o processo seja encarado de uma forma séria e integrada, a equipa da AVES integrada com a equipa que esteja preparada para dominar a plataforma. Como é que comentam esta questão, não é? No fundo, ter serviço versus custo.
Da nossa parte, eu acho que até já referiste aos bocadinho, a nossa, mais do que uma solução, que eu nem lhe chamaria, portanto, é uma solução para algumas coisas, mas nós, o serviço, este novo serviço que oferecemos é um serviço que foi definido e construído um bocadinho de mãos dadas com vários parceiros, nomeadamente empresas de audiovisuais. Estou 100% de acordo que esta interação deve existir. Discordo um bocadinho da comparação com serviços praticamente gratuitos. Acho que há um custo escondido de uma coisa em que uma pessoa só compra um login e agora tratem da plataforma. Portanto, este custo de construção é um custo legítimo e portanto, nunca pode ser comparado a uma plataforma de acesso gratuito. A interação com os audiovisuais e o resto da equipa técnica, concordo que essa integração, as pessoas estarem a falar e, idealmente, as parcerias a estarem pré-estabelecidas, isso é o ideal, é para mim a chave para que a coisa corra da forma mais fluida possível. Nuno. Eu acrescento, eu acho que aqui também temos que fazer uma divisão. Se nós estivermos a falar de um evento no local, os audiovisuais são completamente imprescindíveis. Acho que nenhum de nós aqui, os três, tem câmaras de filmar, tem mesas de mistura, splitters, etc. Por isso, os AVs são e serão sempre essenciais nesse tipo de plataforma, em que depois integram connosco, se nós fizermos então a gestão desse streaming com a participação das pessoas dentro das nossas plataformas. Se nós estivermos a falar neste tipo de eventos que estamos a fazer agora em cada um em sua casa, e sim, há ferramentas online que nos permitem fazer este tipo de evento sem recorrer nem a nós dos que faz esta gestão mais individualizada da inscrição, da credenciação, da participação dos moderadores, etc. Por isso, se houver um evento no local, os AVs têm que existir e não há soluções online, digo eu, que nos permita comprar uma plataforma que venha incluído com uma máquina de filmar. Não conheço, pelo menos. Por isso, aí os audiovisuais vão ser sempre um processo que terão que ser considerados. Se me permitem, nós vamos, esta nova realidade vem trazer também novos tipos de clientes e novos tipos de eventos. Eu concordo com o Urbano. Primeiro, ponto número 1, que se queremos qualidade de gravação, se queremos um sítio, os AVs são essenciais e eles trazem uma mais-valia brutal. A questão é que nem todos os eventos vão ser em locais tipo venues, alguns vão continuar a ser assim. E nós vamos assistir, no meu entender, a eventos que eram feitos em pequenos venues que se calhar migram para esta solução, para este tipo de soluções, porque são mais pequenos, como o Urbano estava a dizer, coisas mais pequenas em que o cliente faz ele. Há outros que vão ter uma componente híbrida muito importante e os AVs são essenciais para que as coisas corram lindamente e com as empresas de Miguel Carneiro e com os do Urbano Machado são essenciais para que quer quem esteja a participar fisicamente, quer quem esteja virtualmente seja consistente, mas principalmente vamos assistir a um conjunto, no meu entender, de novos produtores de eventos. Produtores de eventos, entenda-se, instituições ou marcas, ou associações, ou ordens, aquilo que seja, que antes do digital, antes desta pandemia, não organizavam, ou organizavam coisas muito fechadas, e que agora, e nós já vimos nos Facebooks e nos YouTubes, como o Urbano estava a dizer, a utilização de ferramentas como esta, em que as pessoas fazem o seu webinar e recorrem ou não recorrem a empresas como a nossa só para uma outra ajuda, ou nem isso, e fazem eles próprios. É uma segmentação e, portanto, esta questão dos AVs, nem toda a gente vai utilizar AVs com plataformas de AVs, porque elas também representam valores que têm uma qualidade brutal, mas que também têm outro tipo de valores, e há pessoas, e há entidades e marcas que vão fazer as coisas por eles próprios e há outros que vão escolher um intermédio. Eu acho que vão existir novos segmentos de tipos de eventos digitais, uns mais simples e outros menos simples, etc., mas que se calhar agora, porque as pessoas habituaram-se a que, ok, isto pode resultar, vai haver produção de conteúdo e de eventos que se calhar não havia até há pouco tempo, ou havia em formatos com muito pouco alcance. E depois vamos ter os bons eventos, os maus conteúdos. Exatamente, isso mesmo, Urbano, exatamente. Vai evoluir. Exatamente. Aqui há dias eu acompanhava, enfim, o desenrolar de um evento, de um encontro que é
organizado pela mesma empresa da Web Summit, o Collision from Home. Collision. E o Paddy Cosgrave comentava nas redes sociais que estava muito surpreendido pelo facto de muitos dos participantes estarem menos interessados nos conteúdos e mais interessados em ativar as funcionalidades da plataforma que permitiam criar salas para conversa, às vezes 1 para 1, e, portanto, utilizar também essa ferramenta como uma forma de interação. A minha pergunta era, desta experiência que tem tido, que apesar de tudo é curta, o que é que mais vos surpreendeu neste tipo de eventos que agora passaram para esta esfera do virtual e do digital? Quem é que quer começar, Miguel? Assim, antes de mais, eu assisti a este Collision, estava curioso como é que iria acontecer o Web Summit e, portanto, inscrever-nos e participar como startup também. Notei essa questão de haver muito mingling, mas existe também aqui uma componente que é associada à natureza do evento. Portanto, o Collision é um evento de networking e tem isso, se calhar, como um objetivo até acima das sessões, que são sessões normalmente de 15, 20 minutos, portanto, mas posso falar da experiência dos nossos eventos em que também vejo essa tendência a acontecer e essa criação, essa troca de mensagens que não acontecia no evento, e essa criação de salas de chat e coisas completamente paralelas. Em relação à tua pergunta, de como é que... Podes repetir, desculpa, Rui. Sim, no fundo eu estava a pegar nessa surpresa do Paddy Cosgrave, que dizia que estava surpreendido com esse fenómeno, digamos assim, e eu perguntava-vos, neste processo aqui, nestes meses de trabalho, o que é que vos surpreendeu mais no comportamento das pessoas, no resultado de um evento? O que é que vos surpreendeu mais? Nos eventos que já realizamos, alguns deles foram eventos mais sessões, coisas de um dia, eu diria que a exploração da plataforma é uma coisa que não sei se será sempre assim, mas o facto de as métricas assinalam que as pessoas foram mesmo a todos os sítios explorar todas as coisas que a plataforma tinha, eu creio que não sei se é uma coisa que vai ficar para sempre num evento, que vai ser sempre uma verdade num evento virtual, mas pelo menos nesta altura em que entramos aqui num espaço em que eu não estou só a ver a sessão, mas tenho aqui imensas opções, parece-me engraçado, foi uma coisa que me surpreendeu, não estava tanto à espera que as pessoas explorassem tanto e utilizassem tanto a vertente digital. Portanto, foi uma coisa que me surpreendeu agradavelmente. Por outro lado, não no lado da tecnologia, outra coisa que me surpreendeu, peço desculpa, é um dos enormes, não falamos muito sobre isso, mas há muitos eventos, eu vi o Dr. Daniel Ferreira a dizer isto numa conversa da Event Point, há muitos eventos que têm uma dependência clara dos stakeholders que patrocinam o evento. Portanto, uma das coisas que me surpreendeu muito é um dos principais medos dos stakeholders e dos expositores que as pessoas, num evento virtual, deixem completamente para segundo plano aquilo que são os stands virtuais. E existem exemplos, ok? Existiu já um exemplo de um evento em que participamos, em que o engagement e o feedback dos stands virtuais e dos expositores foi notável. Portanto, não só imensas pessoas foram falar com eles, como eles tiveram a oportunidade também de participar no evento, e o feedback deles foi uma coisa que me surpreendeu. Portanto, estava à espera que as pessoas utilizassem, não estava à espera que os expositores que tinham medo de ter um stand virtual ativamente voltassem atrás e dissessem, isto de facto funcionou e teve aqui um retorno interessante para nós. A terceira coisa que eu diria que me surpreende, não tem nada a ver com a tecnologia, tem a ver com a mudança de formatos. Eu acho muito engraçada a criatividade de quem organiza eventos. Por exemplo, eu não me lembro exatamente do evento agora, mas vi agora o exemplo de um evento que eram 2 dias ou 3 dias extremamente intensivos, que decidiram passar o evento para uma sessão por dia durante um mês inteiro,
ok? Eu acho esta criatividade foi uma das coisas que me surpreendeu, esta abertura de mudar até o formato do evento, até a maneira como ele se prolonga ao longo do tempo, foi uma coisa que me surpreendeu também no mercado, que acho que é uma coisa que se deve estimular e deve-se explorar esses novos formatos de porque é que um evento não é o mês inteiro, porque é que o evento não passa a ser vários bocadinhos de eventos ao longo de um mês inteiro ou de um ano inteiro até. Pronto, acho que faz parte de uma coisa que até o Nuno já referiu anteriormente, que é como é que novos eventos é que aqui vão surgir também. Foi a terceira coisa que me surpreendeu um bocado. Se calhar continuo, e eu acho que isto vai ser uma surpresa constante. Acho que tudo isto é introduzir e ver resultados, por isso acho que o surpreender até acaba por ser uma palavra que se calhar não fará sentido, é mais aprender, ou seja, colocar e ver feedbacks. Esta questão dos participantes terem mais curiosidade, se calhar, por ver funcionalidades e explorar a conversa do networking, etc., eu acho que isto já acaba por acontecer um bocadinho no presencial, né? Eu normalmente quando vou presencialmente aos eventos gosto de me sentar ali meia horinha dentro do auditório para perceber como é que funciona e de que forma eu posso acrescentar alguma coisa. E essa conversa já se vê lá, né? Naquelas pessoas que se juntam 2 ou 3 e vão mantendo uma conversa paralela, e quando o interesse surge no ecrã como o orador, colocam os olhos lá, colocam a atenção lá. Por isso acho que esta navegação do participante, quer no presencial, quer no virtual, acho que vai acontecer sempre. Não acho que tenhamos forma de mudar isso. Da nossa parte, é medir e reagir a isso. Ou seja, se sentirmos se o cliente sentir que essa mudança é má, temos que, tecnologicamente, conseguir puxar para um lado ou puxar para o outro. Acho que é a nossa responsabilidade. Surpreender-me acaba por, neste tipo de situações, acho que não me surpreende. Acho que aprendo mais do que necessariamente ficar aí o surpreendido. Nuno? A mim surpreendeu-me a reação das pessoas quando vem a questão da interação e das métricas, ou seja, no digital há mais tendência a haver questões e a haver, portanto, não há tímidos no digital, não é? Portanto, desde que o produtor de conteúdo, o orador, interaja e fomente essa interação, muitas vezes eles ficam surpreendidos porque tinham 30, 40, 50 perguntas que não conseguiam responder no momento e que depois vão fazer um e-book, um documento qualquer, um vídeo adicional para responder às pessoas. E outra coisa que me surpreendeu foi a facilidade de utilização que algumas pessoas que eram avessas à tecnologia demonstraram em pouco tempo e, portanto, que já há pessoas com alguma idade ou pessoas que não gostavam, que aderiram, também por questões houve uma altura que estávamos mesmo confinados e que agora já encaram isto com uma naturalidade muito, muito, muito grande. Foram os 2 pontos que eu diria que surpreenderam, foi a rapidez com que as pessoas se adaptaram a estes formatos digitais e depois a interação que eles encontram e que às vezes ainda ficam surpreendidos como é que os participantes, nós de facto tivemos aqui esta e aquela e aquela outra, temos tantas questões agora e ficam, eu diria, agradavelmente surpreendidos, porque às vezes no presencial há timidez, não é? Ou nem sequer às vezes há esse espaço. Foram os 2 pontos que eu acho que me surpreenderam. Uhum. Bom, eu tinha-vos prometido que esta hora passava a correr e, portanto, já chegamos ao fim do nosso tempo. Eu gostava de agradecer uma vez mais aos nossos convidados por terem aceitado estar aqui connosco hoje, ao Miguel, ao Nuno e ao Urbano. Dizer-vos também que, enfim, nós lançamos estas conversas aqui em direto no Facebook da Event Point logo no início desta crise e, portanto, fizemos já duas séries destas conversas. Hoje é o final da segunda série destas conversas. Significa que vamos fazer aqui uma pausa, vamos também repensar aquilo que é a nossa presença neste espaço e, portanto, regressaremos em setembro com mais conversas, com novos temas, com novos convidados e espero que nos continuem a acompanhar e agradecer uma vez mais, enfim, aproveitando até o facto de ele estar aqui mesmo, ao Nuno Celeiro, o apoio da Acerbiz nestas conversas, o apoio técnico que nos deram sempre e até breve. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Obrigado.